cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, porque ela é uma técnica que eu vou usar para fazer a identificação. Camila, acabei de lembrar. Eu vou usar para fazer a identificação da maioria dos compostos que a gente vai sintetizar durante a disciplina. Então, apesar de eu não cobrar de vocês, eu não vou cobrar de vocês conhecimento mais aprofundado sobre espectrometria de massas, é bom que a gente tenha, ou cromatografia gasosa, é bom que a gente tenha pelo menos uma noção de como é que funciona, para que quando vocês forem ver as reações e eu falar que eu fiz essa caracterização ou identificação usando essa técnica, vocês já vão ter pelo menos ouvido falar, né? Então, a gente vai ver na prática de hoje o GCMS, CGEM em português ou GCMS em inglês, a cromatografia gasosa, que é uma técnica de separação, e a espectrometria de massas, que é uma técnica de detecção e caracterização de compostos orgânicos, certo? Então, basicamente são duas técnicas acopladas, né, e fenadas. Uma delas tem o intuito de separar numa mistura complexa em seus componentes individuais, para que eles atinjam o detector e possam ser analisados individualmente. E a segunda, a espectrometria de massas, ela atua como detector e como técnica de identificação barra caracterização. Então, digamos que eu tenha uma mistura de um óleo essencial, um perfume, enfim, uma mistura com compostos voláteis, e eu queira analisar qual é a composição daquela mistura. Ao injetar a mistura no equipamento, no cromatógrafo gasoso, eu vou primeiro separar aquela mistura em seus componentes individuais. Então, eu vou ter picos cromatográficos que vão ser gerados ali, e para cada pico cromatográfico eu vou gerar um espectro de massas. E aí, a junção dessas duas técnicas me permite identificar, ou pelo menos ter uma noção muito boa de quais são os componentes daquela mistura. Certo? Tanto a cromatografia gasosa como a espectrometria de massas, elas podem ser usadas separadamente. Eu tenho outros tipos de técnicas que são acoplados à espectrometria de massas, e eu tenho outros tipos de detectores que são acoplados à cromatografia gasosa. Mas a gente não vai entrar em detalhes, certo? O intuito dessa prática é mostrar para vocês como é que funciona o equipamento, como é que funciona a separação e a identificação dos compostos, e no final a gente vai analisar um extrato de planta, e eu vou mostrar para vocês os compostos que foram encontrados naquele extrato, a proporção entre eles, como é que a gente faz a identificação, e aí vocês vão, quando forem fazer o relatório, vocês vão procurar se o resultado que a gente encontrou faz sentido com outros trabalhos já presentes na literatura científica, certo? Aqui os equipamentos usados, as vidrarias. Professor, Oi. no caso, a espectrometria de massas vai dar a proporção de cada composto separado. Não é a espectrometria em si. Qualquer detector que você usar acoplado à cromatografia, ele vai mostrar o que é um cromatograma. É um gráfico onde eu tenho no eixo X o tempo que cada composto levou para passar pela coluna, e no eixo Y eu tenho a concentração relativa entre aqueles compostos. Então, quanto maior a quantidade do meu composto na mistura, maior vai ser a área daquele pico formado. Eu vou mostrar para vocês no final. Tá bom. Certo? Se eu usasse outro detector, por exemplo, se eu usar ionização em chama, eu vou ter também esse mesmo cromatograma. A diferença de usar o espectro de massas é que, além de ter o cromatograma, mostrando a proporção entre os sinais, eu tenho também o espectro de cada um daqueles picos cromatográficos, e isso permite com que eu identifique aqueles compostos, na melhor das hipóteses. Né? Beleza? Certo. Então,
a gente vai usar o cromatógrafo acoplado a espectrômetro de massa da Shimadzu, os solventes usados no GCMS, aliás, no GC, na cromatografia gasosa, eles precisam ser de alto grau de pureza, então a gente usou diclorometano grau HPLC. Por quê? Porque o equipamento é muito sensível, então se eu usar um solvente PA, por exemplo, qualquer impureza que tiver no solvente vai aparecer e vai, na minha corrida e vai comprometer a minha amostra. Eu não vou saber o que é que veio do extrato, o que é que veio do solvente. Então, para cromatografia gasosa, eu preciso de um solvente de alto grau de pureza. Aqui eu coloquei esses 3 extratos de plantas, porque eu fiz as três corridas, só que eu achei que ia ficar muito complicado para vocês, mais complicado na cabeça de vocês fazer os 3. Então a gente vai analisar só o de canela, certo? Então, quando vocês forem fazer o relatório, é extrato que a gente usou para a prática de vocês é extrato de canela de Ceilão. Beleza? E aí a gente vai preparar uma amostra, dissolver esse extrato, um microlitro do extrato, não lembro se é 1 ou se é meio microlitro do extrato, em 1 ml de solvente e fazer a análise por cromatografia gasosa e depois estudar o espectro de massa de cada uma desses compostos, certo? No roteiro, eu coloquei o passo a passo de como usar o espectrômetro, o cromatógrafo, mas aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, isso aqui é só o POP. Então, é mostrando o que coloca, o que é que faz, como é que coloca no equipamento. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão dando uma olhadinha e podem me perguntar depois. Beleza? Eu tenho 2 formas de injeção no cromatógrafo. Então, deixa eu ver se nessa figura mostra aqui. Eu vou mostrar no vídeo, mas eu posso fazer injeção com esse, do jeito que eu fiz, com esse injetor aqui, que é um injetor automático. Eu consigo injetar, colocar um lote, onde eu coloco várias amostras, eu programo o computador, ela vai injetando uma por vez, e eu só pego os resultados no final, certo? Esse injetor automático, ele facilita bastante quando você tem várias amostras para injetar. Ou eu posso, se eu tiver só uma amostra ou 2, eu posso fazer injeção manual, né? Então, a mesma coisa que o injetor automático vai fazer, vou pegar, preparar a amostra, pegar a seringa e injetar manualmente. Aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa injeção. Depois que eu programar o computador, colocar o meu material a ser injetado, eu vou iniciar a corrida e vou esperar essa corrida cromatográfica acabar. Depois que ela acabar, eu pego num CD o meu arquivo e vou fazer a análise no computador. Eu vou mostrar para vocês a análise no final. Alguém aqui já trabalhou com GC? GCMS, GCFeed? Não, professor. Não, né? Eu acho que eu já, professor, mas eu não lembro direito. Tá, não tem problema não. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Mas se alguém já tiver tido contato, fica mais fácil, né? Certo. Então, a prática em si, a preparação da amostra e a injeção do equipamento são bem simples, certo? O equipamento em si é muito complexo, mas o trabalho com ele é simples. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o solvente, tem que ser solvente de grau HPLC, né? Tem um solvente puro, ultra puro. A gente vai pegar 1 ml do solvente e vai colocar num vial. Vou ver se dá para mostrar o vial aqui embaixo. E pegar 1 ml do solvente, colocar num vial próprio para GC, é o mesmo que eu uso no HPLC também. Já vai descer agora para ver. Vê que as imagens desse vídeo ficaram um pouquinho mais complicadas, porque eu estou fazendo com uma mão e filmando com a outra. Aí, mas eu vou mostrando cada passo, certo? Então, esse aqui é um vial de GC, coloco 1 ml de solvente, e depois pega uma micropipeta e vai colocar meio microlitro de
do meu extrato, certo? De novo, eu tentei, acho que na prática passada eu falei isso também, eu tentei explicar o que eu estava fazendo durante o vídeo, mas o laboratório é muito barulhento por causa dos equipamentos, então eu vou explicando aqui, certo? Mas basicamente é isso, eu vou pegar a micropipeta, como eu falei para vocês, eu preparei três amostras nesse vídeo, só que vocês só vão analisar uma, né, a de canela. E aí a gente pega prepara o solvente, deixa eu ajeitar isso aqui, vocês já viram. Se eu for fazer 3 amostras, por exemplo, eu vou colocar primeiro o solvente nos vials, depois eu vou colocar a minha amostra, meu extrato, com a micropipeta, colocar meio microlitro em cada um, trocando as ponteiras, né, para não contaminar, tem que usar uma ponteira limpa, diferente para cada um, para não contaminar uma análise com extratos diferentes. E vai colocar no vial já com solvente, solubilizar, vou fechar para não evaporar o solvente. Lembrem que a gente está usando solvente volátil, né? Então, fechar para não evaporar, vai pegar outra ponteira e repete com o extrato seguinte. Isso pode ser extrato de planta, pode ser material de síntese, pode ser padrão sintético, enfim. Você vai analisar, depende da sua necessidade. Pode ser amostra de óleo, pode ser petróleo, gasolina, pode ser material de derramamento de óleo no mar, por exemplo. Você quer saber de onde é que veio aquilo, você pode fazer análise por GCMS. Vou orientar que essas partes são iguais. Então, a preparação de amostra para o GC é bem simples. Eu só preciso deixar... A amostra tem que estar muito diluída, não pode ter precipitado nenhum, para não entupir a seringa e eu não colocar material concentrado na coluna, no injetor, para não danificar o equipamento. E aí, depois da amostra preparada, alguém perguntou alguma coisa? Não. Foi impressão. Então, esse aqui é o autoinjetor. Preparei minhas amostras, vou colocar no carrinho do injetor, certo? Então, como é que funciona esse autoinjetor? Nesse equipamento eu tenho uma seringa aqui dentro, certo? Além da seringa, eu tenho um vial contendo solvente limpo, para que o equipamento, ele mesmo lava a seringa entre uma análise e outra. Então, eu tenho esse vial contendo solvente, de clorometano, grau HPLC também, limpo. E aqui eu tenho um vial aberto que serve como descarte, como lixo, certo? Então, ele vai lavar a seringa, vai pegar o dicloro, lavar a seringa e descartar aqui. Ele faz isso 5 vezes, e aí, com a seringa limpa, ele vai pegar a amostra a ser injetada, vai injetar, depois que fizer a injeção, ele lava novamente e fica pronto para a próxima injeção. Então, vocês veem aqui que esse vial já está sujo aqui embaixo, porque ele vai lavando a seringa entre uma amostra e outra, e depois de várias e várias amostras, né, centenas de amostras aqui, o material, o lixo, digamos assim, o descarte, ele vai se acumulando aqui no fundo, o solvente evapora, e você vai ficando com esse material aqui no fundo. Eu tentei explicar de novo, mas não adianta. Aí eu coloco a minha amostra, eu tenho aqui o solvente para lavagem, o descarte. Então, a terceira entrada aqui vai ser a minha primeira amostra, certo? Eu posso colocar várias amostras aqui, vou identificar, porque eu vou colocar esse código lá no computador para eu saber qual foi a amostra que foi injetada. Vou colocar mais uma. E mais uma. Eu troquei essas amostras de lugar aqui porque eu já tinha colocado os códigos no computador, então eu tenho que garantir que eu coloquei na mesma ordem, certo? Para ele não anotar
uma análise com o nome errado. Eu vou colocar o carrinho aqui. Professor, Oi, fala. poderia repetir de novo a questão da ordem? Primeiro foi o solvente, depois a amostra e depois outra amostra? Eu É porque confundi tudo. esse injetor automático, ele permite que eu coloque várias amostras, e aí eu vou lá no computador, eu vou mostrar como é que funciona. Eu vou colocar, a amostra 1 é, por exemplo, extrato de canela. Aí eu coloco a amostra 2, o segundo vial, segundo frasco, tem extrato de, sei lá, alecrim. O terceiro tem de outra coisa, certo? Então eu coloco lá. E aí, em vez de eu fazer eu mesmo, manualmente, a injeção de cada um desses extratos, eu programo no computador e aí eu vou colocando aqui. O computador vai saber que no primeiro vial eu tenho uma amostra que eu disse a ele. E aí ele salva o arquivo com esse nome, entendeu? Aí, Entendi, mas o senhor tinha falado que tem um solvente que ele vai. então, essa seringa aqui, ela é a mesma seringa, vai ser usada para todas as amostras. Então, para garantir que eu não tenha contaminação, eu tenho aqui primeiro o solvente. Cadê? Eu tenho o solvente limpo, só o solvente, sem amostra nenhuma. No primeiro frasco aqui. No segundo frasco, eu tenho um descarte. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa seringa, vai pegar o solvente, enche a seringa para lavar e descarta. Faz isso 5 vezes. Enche, lava, descarta. Enche, lava, descarta. Isso faz com que a seringa esteja limpa em cada uma das injeções. E aí, depois que ele fizer essa limpeza, aí ele vai pegar a minha amostra, que é o que eu vou colocar aqui. Então, o solvente é só para lavar. Esse primeiro aqui é para lavar, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o solvente que vai servir para lavagem. Ele está num frasco diferente, inclusive. Eu tenho um descarte. Esse material que eu lavo a seringa eu jogo fora. E depois que eu faço essa lavagem, a seringa está limpa, aí eu vou pegar a amostra. Certo? Entendeu? Entendi sim, professor, obrigado. Mas, professor, por que o vasinho... É porque eu não consigo falar o nome. Mas por que o do solvente está tampado e o do descarte está destampado? Não entendi. Porque o solvente eu não quero que ele evapore. Certo? Se eu deixar o solvente aberto aqui, o frasco do solvente aberto, ele vai evaporar e aí eu perco o solvente. Beleza? O do descarte, eu quero que o solvente evapore, porque senão ele vai encher. Eu não quero que esse frasco encha. Eu descarto, o solvente é volátil, certo? Depois de um tempo, o solvente evapora. O que é que fica nesse lixo aqui? Só o que estava de sujeira na seringa. Então, esse frasco esse frasco aqui, ó, eu não preciso nem trocar ele. Essa quantidade aqui de sujeira parece muita coisa, mas isso aqui veio provavelmente de centenas de lavagens. Se eu deixasse ele fechado, ele ia encher de solvente e de sujeira e eu ia ter que ficar trocando. Ah, entendi, obrigada. Professor, no caso a seringa eletrônica, ela perfura essa tampinha? Eu não sei se dá para ver aqui, eu acho que não vai dar para ver. Peraí, deixa eu ver. Essa tampa, ela não é preenchida toda. No meio ela tem um buraco e tem uma tampa de... Não é borracha. É um material que é... Esqueci o nome do material. Mas é um material que a agulha consegue perfurar. Silicone, professor. Entendeu? Ela consegue perfurar e ele não fica furado? Ele fica furado, só que a agulha ela é bem fininha. Eu fico com um capilar, sabe? Então o material ele evapora um pouco, né? É um septo, eu não lembro se é de borracha, é esse. Eu acho que é de borracha. Não é de borracha. É um septo. Aquele material para vacina, né, professor? Oi? Que tira para retirar a vacina. Pronto, Tirar o remédio da vacina, né? Aquele material. Parecido. Deixa eu ver se eu uns vidrinhos pequenos. Acho que é de silicone. Pronto, ó. É um vial como esse aqui. Vocês veem que aqui, ó, tem a tampa e aqui em cima tem esse septo de silicone. Aqui, ó. Esses septos assim, ó. É bem parecido com esse. Então, esse septo de silicone, a agulha da seringa, ele consegue perfurar. Como a agulha é muito fininha, é uma agulha de 10 microlitros,
a agulha é muito fininha, bem fina mesmo. Então ele faz um furo no meio, e aí depois que o septo é furado, claro, tem um pouco de troca gasosa, um pouco do solvente evapora, mas é muito pouco, porque ele tem que evaporar e sair por esse furo capilar. Certo. Então a agulha, a seringa, ela vai ser lavada. Se o autoinjetor faz isso. Se eu fosse fazer injeção manual, eu ia lavar manualmente. Eu ia pegar o solvente limpo, descartar. Pegar o solvente limpo, descartar. Como eu estou fazendo no autoinjetor, ele faz isso automaticamente. Aí eu coloco as minhas amostras da sequência, conecto o carrinho e deixo ele pronto para fazer a corrida. E aí eu vou no computador e vou colocar aqui o lote. Vou colocar os nomes de cada uma das amostras, vou colocar o método que eu vou usar e vou dizer onde é que ele vai salvar, certo? Aqui eu estou explicando, eu tentei explicar, mas novamente não dá para escutar. Esse equipamento, ele trabalha a baixíssima pressão, certo? Ele trabalha a vácuo, né, com a bomba a vácuo. Então ele fica ligado praticamente todo o tempo. Eu só desligo o equipamento se eu precisar fazer manutenção ou se houver uma queda de energia mais longa, eu realmente precisar desligar. Mas se não, ele está sempre ligado. Como ele está sempre ligado, ele tem um modo de economia de energia e de gás, que quando eu não estou usando, eu deixo esse modo de economia ligado, que é esse aqui, ó. Então, antes de começar a análise, eu vou tirar do modo de economia, ver se dá para ver aqui, modo ecológico. Esse modo ecológico é para economia de gás, de energia, então eu vou tirar do modo ecológico para eu poder fazer a análise. Aqui vocês veem que eu tenho essa tela onde eu consigo colocar o batch, o lote que eu quero analisar, e aí eu coloco, ó, o número do vaio. Então, no primeiro vaio eu vou dizer qual é a amostra que tem, qual é o método que eu quero que ele use. E aí eu programo quantas amostras eu quiser. Se eu tiver 5 amostras, eu coloco as 5, se eu tiver 10. Isso é muito útil também, porque, por exemplo, eu posso colocar as amostras para serem analisadas no final da tarde, elas vão correr durante a noite, e de manhã, quando eu chegar no outro dia, eu faço a análise. Então aqui eu tenho 3 vaios, eu vou colocar os 3 aqui, vai 1, 2 e 3, vou colocar o método. A gente já tem um método pré-estabelecido, eu escolho o método que eu quero. Nos 3. E vou colocar o nome de cada amostra. Eu coloco lá qual é a pasta que eu vou salvar, coloco o método, coloco o nome. E aí, à medida que essa corrida acontecer, os dados que forem gerados vão ser salvos nesse arquivo que eu estou colocando aqui. E o senhor disse que demora quanto tempo mesmo? Eu programo a corrida, eu que digo qual é o tempo de corrida, certo? Então, por exemplo, a corrida em cromatografia gasosa, ela vai depender da temperatura. Eu coloco para começar numa temperatura de 50 graus, por exemplo, nesse método. Começar numa temperatura de 50 graus e aumentando a temperatura até atingir 280. O tempo de corrida vai depender da taxa de aquecimento que eu coloque. Então, se eu coloco uma taxa de aquecimento de 5 graus por minuto, eu vou ter uma corrida longa. Se eu coloco uma taxa de aquecimento de 20 graus por minuto, aí eu vou ter uma corrida bem menor. No final, eu mostro no método qual é o tempo dessa corrida. Mas deve ser alguma coisa em torno de 25 a 30 minutos. Você falou que começa por 50 graus e termina em 280 ou 180? 280, para esse método aqui, 280. Sim. Aí, no caso, se o senhor programou a quantidade que queria, né, de aumento da temperatura, aí vamos supor que deu os 30 minutos. Esses 30 minutos é para as 3 amostras ou quantas amostras tiver lá? Cada 30 minutos é uma corrida. Ele corre a primeira amostra, aí coleta os dados, depois lava a seringa e corre a segunda amostra. Aliás, ele volta, porque se eu começo a 50 graus e termino a 280, no final dessa corrida vai estar a 280. Então, primeiro ele tem que voltar
para os parâmetros iniciais, certo? Então, termina uma corrida, ele volta para os parâmetros iniciais do programa e começa a segunda corrida depois. E aí eu faço o programa aqui. Vou salvar esse arquivo. Ele me pergunta depois se eu quero... Eu tenho 3 amostras, certo? E aí, depois que terminar essas 3, eu não vou usar mais. Aí o computador me pergunta, depois que acabar as 3, você quer voltar para o modo ecológico? Eu digo, beleza, eu quero voltar para ter economia, né? Se eu não for mais usar, eu coloco no modo ecológico. Se eu for usar de novo para outra amostra, para outra coisa, eu não coloco. E aí, depois que eu fizer essa programação e eu mandar o computador iniciar o experimento, ele vai trazer todos os parâmetros de temperatura, pressão, fluxo de gás, temperatura de injeção. Ele vai trazer todos esses parâmetros para os parâmetros iniciais da minha corrida, que tem lá no método. Depois que ele atingir esses parâmetros, aí ele começa a corrida, certo? Como eu falei para vocês, eu tenho os 2 equipamentos acoplados, né? Tem o cromatógrafo gasoso e o espectrômetro de massas. Eu vou mostrar acho que no próximo vídeo, mas se vocês observarem aqui, ó, eu tenho uma faixinha verde e uma faixa amarela. A faixa amarela de cima são os parâmetros do cromatógrafo e a de baixo, a do espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas está verde aqui porque ele já está pronto para iniciar o experimento. O cromatógrafo ainda não, ele ainda não atingiu os parâmetros que eu coloquei. Então ele fica aqui amarelo. Quando ele atingir, aí ele fica verde, os 2 vão ficar verdes, e aí ele começa, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, ele começa a injeção da amostra. Aqui ele está chegando, eu tenho um tempo de ambientação de 3 minutos. Se vocês observarem aqui, ó, ele diz que não está pronto ainda para receber a amostra, certo? Not ready, quer dizer que ele não está pronto. Quando passa esse tempo e ele fica pronto, ele vai mudar isso aqui, e aí o experimento começa. Quando atingir 3 minutos, aí ele diz que está pronto. Aqui ficam os 2 verdes. Quando os 2 estão prontos, aí ele vai começar, ou vai iniciar a lavagem da seringa, e vai injetar a amostra, e depois ele começa a correr. Ó, o injetor automático, ele lava a seringa, descarta. Pega o solvente de novo, descarta. Ele faz isso 5 vezes, faz 5 lavagens. Depois que ele lavar a seringa, aí ele vai pegar a minha amostra e vai injetar. Ele injeta 1 microlitro dessa solução que eu preparei inicialmente. Vamos ver se ele vai demorar aqui ainda. Ele pegou 1 microlitro e agora ele vai injetar, certo? E aqui no próprio injetor automático ele diz, ó, tá injetando o vial 1, a primeira amostra. Isso aqui vai mudar quando ele for para a segunda, vai mudar de novo quando ele for para a terceira. Ele pegou esse 1 microlitro e agora ele vai injetar. Vocês veem que ele desce até o fundo, injeta, pronto, injetou. E agora ele vai lavar de novo a seringa. E aqui ele já mudou. Antes ele dizia que estava pronto, agora ele diz que já está correndo. O tempo de corrida é aqui, ó, 24 minutos. Para essa corrida cromatográfica que eu coloquei aqui. E aqui ele diz que os 2 equipamentos estão prontos, já estão correndo, certo? Então, primeiro ele fica amarelo para dizer que não está pronto. Depois ele fica verde para dizer que está pronto para receber a amostra. E quando a corrida começa, ele fica azul e aparece que está running aqui, né? E aí, pronto. Agora, como eu estou colocando um injetor automático, eu vou só esperar a corrida acabar e pegar os resultados.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Eu falei que eu não ia cobrar de vocês a espectrometria de massa, né, o conhecimento da espectrometria de massa, mas só para ter a título de informação, como é que funciona, quando os compostos são separados na coluna cromatográfica, depois de serem separados, eles vão chegar ao espectrômetro, ao equipamento. Esses compostos que chegam ao MS, eles chegam como moléculas neutras, aí eles vão ser ionizados, depois eles vão ser... depois de ionizados, eles vão ser fragmentados, aliás, eles vão ser ionizados / fragmentados, e aí depois eles vão passar para o analisador de massas, vão ser detectados, e isso vai gerar o espectro que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então esse vídeo aqui é só para mostrar como é que isso funciona. Então eu tenho uma entrada da amostra que veio lá da minha coluna cromatográfica, ela vem neutra. Esse filamento aqui ele vai ser aquecido e vai gerar um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons de alta energia vai fazer com que haja o acúmulo de energia na molécula neutra, e essa molécula ela vai expelir um elétron para dissipar essa energia. Ela vai expelir um elétron e vai se fragmentar. E é esse conjunto de íons que eu vou analisar depois. Certo? Esse íon formado, ele vai ser fragmentado, vai ser repelido por essa placa aqui e direcionado para o analisador de massas, depois para o detector. E aí, no final, eu analiso o espectro formado. Esse videozinho é só ilustrativo. Esse cátion radical formado ele vai ser acelerado, direcionado para o analisador de massas e vai gerar o espectro no final que eu vou analisar. Ah, tá. Isso aqui é mostrando o funcionamento do conjunto todo, né? Eu não sei se eu já mostrei isso para vocês. Basicamente é isso. O que é que esse experimento, o que é que aconteceu nesse experimento? Eu tenho o cromatógrafo gasoso com a coluna aqui dentro. Eu tenho um injetor, nesse caso aqui ele está ilustrando um injetor manual, mas é a mesma coisa do meu injetor automático. Eu tenho o meu espectrômetro de massas, e eu tenho, como é cromatografia gasosa, eu tenho um gás de arraste, certo? Então o gás ele vai fluir pela coluna, eu vou injetar a minha amostra aqui, ela vai ser arrastada pela coluna e vai se separando. Então se eu tiver vários tipos diferentes de moléculas, elas vão sendo separadas, e aí quando chegam ao detector, elas chegam em conjunto de moléculas iguais. Então eu consigo analisar primeiro molécula A, depois molécula B, depois molécula C, e assim por diante. Então aqui, injeção, as moléculas vão ser arrastadas pela coluna. Como eu falei, eu tenho um gradiente de temperatura, né? A temperatura vai aumentando, então as moléculas que são mais voláteis saem primeiro, passam primeiro pela coluna, aquelas que são menos voláteis ficam mais tempo, e aí eu consigo separar. Quando elas chegam ao detector, eu vou ionizar, fragmentar, vou gerar os dados aqui e vou analisar esse espectro de massa no final, certo? Então, para cada conjunto de moléculas que chega, eu tenho um pico cromatográfico, e para cada pico cromatográfico eu tenho um espectro de massa. Aqui ele mostrando aqui como é que funciona. Beleza? No final dessa corrida cromatográfica, eu vou gerar um cromatograma, um arquivo contendo um cromatograma, e a cada pico cromatográfico eu tenho um espectro de massas associado. Beleza? Dúvidas até aqui? Beleza. Bom, então qual é o resultado desse meu experimento? Eu vou ter um espectro, um arquivo que tem o meu cromatograma aqui em cima, certo? Então, nessa mistura de canela, nessa extrato de canela, eu tenho 7 compostos principais, certo? Tem os minoritários aqui, a gente não vai entrar em detalhes, vamos analisar esses 7.
Então, vocês veem que eu tenho picos de tamanhos diferentes, de áreas diferentes, certo? No meu cromatograma, esse cromatograma ele traduz a concentração relativa dos meus compostos no meu extrato. Então, se eu tenho um composto em maior quantidade, ele vai gerar um pico de maior intensidade, pico de maior área, certo? Essa área ela vai ser traduzida depois em percentagem relativa dos compostos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esses 7 compostos aqui, esse composto 3, ele está em maior quantidade, e a área dele vai corresponder a, por exemplo, 40%, não sei quanto é, mas, sei lá, 40% do total. O pico 7 vai corresponder a 30%, o pico 6 a 20%, e os outros menores a 3, ou 4, ou 5. Isso aí vocês vão calcular, eu vou mostrar como depois, certo? Aliás, eu vou mostrar como agora, na verdade. Certo. Então, aqui em cima eu tenho o cromatograma. Esse gráfico aqui de cima é o cromatograma, certo? Ele não me dá, por enquanto, informações estruturais. Ele só me diz que eu tenho esses compostos, que esses compostos atingiram o detector, e que eu tenho alguns que têm maior quantidade e outros que têm menor quantidade. Beleza? Aqui embaixo eu tenho o espectro de massas, certo? Qualquer lugar que eu clicar no cromatograma vai gerar um espectro de massas. Se eu não tiver amostra, se eu não tiver pico cromatográfico, o espectro de massa gerado, ele vai ser só da linha de base, certo? Vocês veem aí, ó, à medida que eu vou clicando, ele vai mudando. Quando eu clico em um pico cromatográfico, vocês vão ver que ele gera um espectro de massas correspondente abaixo, certo? Esse espectro de massas, ele tem os íons formados a partir da fragmentação de um determinado composto, certo? Eu não vou, como eu falei, não vou entrar em detalhes porque vocês acho que não pagaram ainda, mas vocês vão observar que para cada pico cromatográfico, quando eu clico nisso aqui, ó, o espectro de massas muda. Para cada pico cromatográfico, para cada composto, eu tenho um espectro de massas específico. Através desse espectro de massas, eu consigo fazer a caracterização daquele determinado composto, certo? E aí eu vou estudar esse espectro de massa, cada um desses espectros de massas, e vou chegar à minha estrutura de cada um desses compostos, certo? Como o intuito não é que vocês façam a fragmentação em si, então eu já olhei isso aqui antes, e a gente vai trabalhar com a biblioteca do equipamento. A biblioteca do equipamento é que vai gerar os nomes dos compostos que a gente está estudando aqui, certo? Então, se eu gerar um espectro de massas aqui, por exemplo, esse espectro de massas aqui embaixo é o espectro do meu composto, que apareceu nessa amostra, certo? O equipamento, ele tem uma biblioteca já embutida, já comprada, né? Onde ele armazena uma quantidade enorme de espectros de compostos diferentes. Ele vai analisar esse espectro e vai comparar com aqueles que ele já tem na biblioteca dele. E aí ele vai me dizer, ó, esse espectro tem uma similaridade de 90% com outro que a gente tem aqui. E aí vai sugerir uma estrutura, certo? Então eu vou procurar na biblioteca e ele vai me dizer que esse composto que eu tenho aqui, ó, essa... Oi, pode falar. O senhor selecionou um pico aí dos 7, né, para ver se... Eu selecionei um pico aqui do cromatograma, Certo. Certo? E aí, eu selecionei um pico, e aí eu pedi para ele buscar na biblioteca, para ele ver se tem alguma coisa nessa biblioteca que é semelhante a esse espectro. E aí ele vai gerar, se vocês virem aqui em cima, ó, nessa coluna aqui de similaridade, ele me diz que o espectro que ele está mostrando tem 96% de similaridade com esse composto. Se eu for descendo aqui, ó, eu vou ver que tem outros compostos, com 93, 92, e assim por diante, 89, certo? Se eu fosse fazer, se fosse o meu trabalho de pesquisa realmente, eu teria que usar não só a biblioteca, eu teria que fazer o estudo da fragmentação e a comparação com o padrão, seja ele sintético ou comprado, para confirmar que realmente é o composto que eu estou dizendo que é. Mas aqui para a gente ir conhecendo
as estruturas, a gente vai usar os dados da biblioteca, certo? Então, ele me diz que o espectro que a minha amostra tem, que o composto da minha amostra tem, que é esse aqui de cima, ele tem 96% de similaridade com o composto, com o espectro do cinemaldeído, certo? Então, esse espectro aqui, se vocês observarem, ele está me dizendo que ele tem 96% de similaridade com o cinemaldeído aqui. E aí a gente consegue sugerir uma estrutura do cinemaldeído para esse composto específico, certo? Para identificação de uma amostra desconhecida, normalmente, de compostos desconhecidos, eu não vou usar unicamente a espectrometria de massa. Eu preciso usar várias técnicas, a não ser que eu tenha um padrão, né? Essa análise aqui, ela vai me sugerir com certa segurança que o composto que eu estou estudando é realmente esse. E aí, para todo pico cromatográfico, ele vai gerar um espectro e eu posso procurar na biblioteca para ver se ele tem se ele me sugere uma estrutura. Então, nesse caso aqui, é um acetato, está bem claro para mim, é um acetato de cinamila, certo? E aí ele sugere uma estrutura correspondente. Beleza? Professor, no caso, nessa técnica, ele consegue identificar tanto os metabólicos primários e secundários, ou não? Aqui, por GC, primários não. Porque são muito grandes, não dá para É só os que têm maior quantidade, né, digamos assim. Não. Os compostos. Metabólitos primários e secundários ou majoritários, você fala? Não, eu perguntei se podia identificar os primários e os secundários. Mas Então, aí... Porque metabólito primário e secundário são... Por exemplo, metabólitos primários são proteínas, carboidratos, ácidos, lipídios, enfim. E aí não dá para ver aqui. Porque não dá para analisar a molécula por um jeito assim, por ser metabólito primário ou não. Não dá para analisar porque elas são muito grandes e não vão volatilizar. Uma proteína, por exemplo, eu não conseguiria fazer por GCMS. Mas então, no caso, composto... ele vê os compostos em maior quantidade, né? Qualquer composto que está presente aqui, ele vai gerar um espectro, certo? Então, esse aqui. Esse composto, a diferença de quantidade do 2 para o 3, você pode observar que é enorme, né? Mas se eu for aqui, ele vai gerar um espectro. Se eu for na biblioteca, ele vai me sugerir alguma coisa. Certo? Se for um composto inédito, aí ele não vai ter registrado esse composto na biblioteca dele. Mas se for um composto que já foi estudado, que já está registrado ali, eu consigo fazer essa análise. Se eu não tenho noção nenhuma, aí eu vou ter que ir pela fragmentação, realmente. Certo? Pronto. Então, o GCMS ele vai me dar sugestões ou até a identificação de quais estruturas eu tenho nessa mistura, e ele vai me dar também a proporção entre elas, certo? Então, eu falei para vocês que quanto mais daquele determinado composto eu tenho na minha mistura, maior vai ser a área dele aqui, certo? Só que isso pode ser quantificado. Então, eu tenho esses 7 picos aqui, e eu vou gerar uma tabela mostrando o tempo de retenção de cada um desses picos e a área deles. Essa área, ela é relativa, né? Esse valor aqui é adimensional, não é centímetro quadrado, por exemplo. É uma área relativa entre esses compostos. Então, se eu somar todas essas áreas, as áreas dos 7 compostos, eu vou ter a área total dos meus das moléculas desse extrato. Beleza? Se eu quiser saber qual é a percentagem de cada um deles, eu vou dividir a área de um pico individual pela soma das áreas, pela área total, multiplicar por 100 e eu vou ter a percentagem. Então, se eu dividir a área essa área do pico 1 pelo somatório dessas áreas, eu vou ter a percentagem do 1 nessa mistura, certo? E aí,
para redigir o relatório de vocês, vocês vão usar esses valores, tanto de área como de identificação. Então, eu já separei aqui. Tá. Como eu falei para vocês antes, deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Nessa tabela aqui, eu posso fazer a busca na biblioteca de cada um dos compostos individualmente, ou eu posso pedir para ele gerar uma tabela com o nome dos compostos que tem maior similaridade. Então, ele já gerou aqui para mim, no composto 1, ele gera qual é o composto mais provável, com maior similaridade, do 2, do 3, do 4, certo? Então, aqui eu tenho uma caracterização inicial desses compostos. A gente vai usar ela como identificação, certo? Então, o que é que esse experimento me gerou? Eu tenho 7 compostos nessa mistura. Aqui eu tenho os nomes deles. E eu tenho a área de cada um deles. A área relativa, né? De cada um deles. Beleza? Eu vou colocar para vocês aqui no chat a área desses compostos. Professor, mas a gente não pode afirmar que isso é a concentração, né? É a concentração relativa. Então, por exemplo, se eu tenho 10 compostos numa mistura, se eu dividir a área de cada um deles pelo somatório das áreas, eu vou ver qual é a proporção dele naquela mistura. Então, isso vai me dar que eu tenho 10% do primeiro pico na mistura, tenho 20% do segundo, tenho 50% e assim por diante. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com canela, eu sei, eu não vou dar a resposta, não vou falar porque senão eu dou a resposta, mas eu sei que os voláteis de canela de Ceilão, eu vou ter um tipo de composto majoritário. Eu já espero ter aquele tipo de composto. E aí, quando vocês forem fazer o relatório, vocês vão procurar na literatura e vão ver, epa, essa planta, ela produz em grande quantidade esse composto. Isso aqui condizente com o que eu vi no meu experimento, certo? E vocês conseguem relacionar. Deu para entender? Sim. Certo. Então, essa aqui é a... Vou colocar aqui no chat. Esses aqui são os compostos de 1 a 7, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa daqui, cadê? Essas daqui são as áreas desses compostos. Certo? Quando vocês forem fazer as tabelas aí de vocês vão colocar como tabela mesmo, né? Composto 1 com a área 1, composto 2 com a área 2, e aí vão calcular qual é a proporção desses compostos. E aí, quando vocês forem fazer a discussão, vocês vão ver, não, essa planta realmente produz esse composto como composto majoritário, e assim por diante. Entenderam? Professor? Então, oi. Poderia repetir como é que é soma todos e divide por 100, é isso? Certo, peraí, vamos. Digamos que você tivesse uma mistura, vocês veem minha tela, né? Para simplificar, vamos dizer que vocês têm uma mistura com 2 compostos. Aí a área desses 2 compostos, composto 1, tem área 5, um número aleatório. Composto 2, tem área... certo? Eu quero saber qual é a proporção nessa mistura do composto 1 e do composto 2. Como é que eu vou saber isso? Eu vou pegar as duas áreas,
eu somar as duas áreas, eu vou ter a área total. Opa, eu vou ter a área total da minha mistura, né? Eu somar as duas áreas. Vou pegar aqui. Certo? Essa aqui é a área total da minha mistura, desses dois compostos. Se eu quiser saber quanto eu tenho do composto 1, eu vou pegar ele. Se eu consigo copiar aqui. Ah, não deu certo. Espera aí. Vou pegar a área do primeiro, dividir pelo somatório. E multiplicar por 100. Certo? Então, eu tenho do composto 1, nessa mistura hipotética que eu fiz aqui, eu tenho 8,63, 8,64%. Certo? Se eu fizer a mesma coisa para o segundo, ele vai ter que dar 91, alguma coisa. 91, alguma coisa. Aí a gente confere aqui só para ver se. R$ 91,36. Certo? Essas áreas, elas correspondem à proporção relativa entre esses compostos. Se você somar todas essas áreas, você vai ter o total da mistura, o total. Se você quiser saber o valor individual, a proporção individual, você vai pegar o de um desses e vai dividir pelo total e multiplicar por 100. Você tem a percentagem relativa deles nessa mistura. Entendeu? Entendi, sim. Pronto, aí a gente fez esse experimento com a canela de Ceilão. Vocês vão olhar na literatura e vão ver que a canela produz composto X em maior quantidade. E isso é condizente com o meu experimento. Ou ficou diferente. Enfim, a discussão que vocês vão fazer. Beleza? Dúvidas? Dúvidas sobre o GC, sobre o massas, sobre o experimento? Não, professor. Não? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, tudo bem. Pronto. Então, rapaziada, coloquem... Eu vou parar aqui a gravação. Coloquem...